Oferecimento Loja Giba Center. Aqui é sempre mais barato. Nos últimos dias, várias pessoas têm perdido as suas vidas em rodovias que cortam o estado do Paraná, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Neste cruzamento aqui em Fazenda Rio Grande, há 3 meses atrás, exatamente nesse ponto, um casal acabou perdendo a vida devido à imprudência de um outro motorista que cruzou a rodovia sem prestar atenção. Em Campo Largo, 3 jovens morreram atropeladas por um veículo conduzido por um menor de 17 anos de idade, que além de não ter habilitação, estava embriagado. Na região de Mandirituba, 2 mulheres morreram em acidentes e, por último, no último sábado, também um jovem trabalhador perdeu a sua vida pela imprudência de um motorista de uma caminhonete. O que vem acontecendo? Rodovias mal sinalizadas, motoristas que dirigem embriagados, falta de consciência do condutor de veículos? O canal Repórter foi em busca dessas respostas e fomos conversar com especialistas em trânsito, que você acompanha a partir de agora. Veja, a justiça, a polícia chega sempre depois que aconteceu o problema. Então, você não consegue combater isso, aspas, com lei, com polícia, com juiz, com promotor. Isso tem que ser feito um trabalho de conscientização. Eu lembro vocês que quando eu era moço, por exemplo, não era obrigatório o uso do cinto de segurança. E foi feita uma campanha tão forte que hoje qualquer criança já diz para o pai e para a mãe: olha, põe o cinto. Então, é a conscientização a chave. Repito, a justiça chega depois que já aconteceu. Então, essa pedagogia que tem que ser feita com a população, eu creio que 3 vetores importantes: família, escola e religiões. Tem que se preocupar com isso. São esses 3 grandes vetores de conscientização das pessoas. Nós observamos que as nossas leis são uma das melhores do mundo no trânsito, mas demora demais, doutor, para ser cumprida. Tem um caso aí do Ribas Carli. Até hoje está para ser para júri popular, mas não tem uma definição e a população fica pensando: puxa vida, tudo fica impune? Veja você. A tramitação de um processo contra uma pessoa já é uma forma de punição também, porque a pessoa não fica tranquila tendo um processo contra ela. Não pode uma série de coisas, tem uma série de restrições. Esse caso do Ribas Carli que você falou, eu trabalho como assistente do Ministério Público pela família Yared. Este caso, o Supremo já decidiu que vai a júri. Agora, vencidas umas burocracias, nós já teremos em breve a designação do júri. Veja você, o mero acidente de trânsito é aquele que vem do descuido. Uma pessoa derruba alguma coisa dentro do carro, vai juntar e acontece alguma coisa. Ou você está indo com o teu carro, dá lá o sinal amarelo, você pensa: no embalinho eu vou, e acaba acontecendo uma desgraça. Nessas hipóteses é culpa, ou seja, a pessoa não queria o resultado. Quando acontece, a pessoa desce do carro, começa a chorar junto ali, não tem o que fazer, foi quase que uma catástrofe pessoal ali. Muito bem. Agora, quando a pessoa pega um carro, pisa no acelerador, toca a todo motor, e aí está lá um sinal vermelho, você diz: eu vou passar, se acontecer alguma coisa, aconteceu, se matar alguém, matei. Se alguém fizer um raciocínio assim, o próximo disso, não se importando com o resultado, aí é dolo eventual. Aí acaba sendo julgado como se fosse o uso de um revólver. Aí é julgado, inclusive, pelo júri. Quando o senhor fala da conscientização, quando uma pessoa sai, vai para uma balada, beber alguma coisa, nada de pegar um volante, porque senão ele está assumindo um risco de matar alguém. Olha, isto, repito, é questão de educação, de conscientização. Vai para a balada, um deles não bebe para poder voltar, né? Alguém dirigindo sóbrio. Agora, nós temos que avançar um pouco mais. Por exemplo, pessoas que são multadas por excesso de velocidade, que tem carteira suspensa, eu acho que as próprias seguradoras já tinham que se recusar de fazer seguro do automóvel. Primeiro que a pessoa protagoniza uma grande catástrofe, vem o seguro e dá o cheque do valor do carro que ela perdeu. Então isso é complicado também. Outra coisa curiosa é que num estacionamento, aqueles guardadores de carro, valet, vai entregar o carro, a pessoa está embriagada, não entrega o carro, chama a polícia, faz alguma coisa nesse sentido para tentar prevenir.
Agora, é claro, se uma pessoa ultrapassa todas as barreiras dos cuidados, das campanhas, etc., e assume um volante numa forma, digamos assim, de que não tem condições nem reflexos, me perdoe, mas aí a pessoa está realmente colocando em risco a vida dos outros. Porque quem morre, os parentes sofrem, e quem se envolveu com o crime também, geralmente são pessoas boas, de famílias boas, que também sofrem, né, doutor? No direito penal, no processo criminal, é diferente de outros ramos do direito. Por exemplo, tributário, tem lá quem ganha, quem perde. O, digamos, trabalhista, tem quem ganha e quem perde. Uma cobrança, tem uma ação, ganha, perde. Indenização, ganha, perde. No crime, nós só temos perdedores, não temos ganhadores. No crime, todo mundo perde. Essa é a definição do processo criminal. Processo criminal é aquele em que todo mundo perde. O certo é a consciência mesmo. Não adianta. Nasce em casa a conscientização, com os pais. Depois nós temos o vetor escola e temos também as religiões. Eu acredito que os pastores, os líderes espirituais, os padres, enfim, deveriam conscientizar as pessoas, porque só assim uma plaquinha aqui, outra ali, não corra, não beba, etc., isso pode acabar não tendo efeito. Doutora, por que muitas das vezes os motoristas se envolvem em acidentes, estão embriagados e acabam pagando uma fiança e, apesar de ter matado, de repente, alguém no trânsito, são liberados? Olha só, Márcio, infelizmente as nossas leis são extremamente brandas e se a pessoa preencher os requisitos, não é, com relação ao benefício da resposta, ou melhor, responder a esse crime em liberdade, ela vai ser colocada em liberdade, vai ser arbitrada a fiança. Claro que tem uma série de requisitos. Se ela não tiver antecedentes, se ela se comprometer a comparecer em juízo, se ela efetuar o pagamento da fiança, aí ela vai poder sim responder, né, sobre este evento em liberdade. Não significa que ela não vai responder a um processo ou que ela não será penalizada, mas ela vai obter esse, entre aspas, privilégio de responder em liberdade. Em Campo Largo, né, nós noticiamos, inclusive, um acidente onde 3 amigas acabaram morrendo e o condutor do veículo era um menor. Ele responde, doutora, também, mesmo sendo menor de idade? Sim, Márcio, ele responde, mas aí nós temos ainda um abrandamento da lei, porque o menor ele tem um olhar diferenciado pelo Poder Judiciário. Então, ele não vai ter uma pena, ele vai receber, sim, uma medida socioeducativa. E essa medida, Márcio, a partir do momento que o menor completa 18 anos, isso é apagado da sua ficha, ele não fica com nenhum tipo de antecedente. Isso é mais uma brecha da lei. Nós tivemos esse acidente, como você mesmo disse, e nós temos 2 situações. O menor que estava conduzindo e o cidadão que liberou o veículo que tem 74 anos. Aí nós temos ainda a questão do Estatuto do Idoso, que também vai ter uma aplicação branda se fosse uma pessoa com uma faixa etária normal, não com os privilégios, né? Nós temos aqui um menor e um idoso. São 2 faixas etárias que têm um olhar privilegiado pelo legislador. O caso de Mandirituba, doutora, onde o filho de um empresário com uma caminhonete bateu em um Fiat Uno, matou um trabalhador, feriu o filho dele. Mesmo este sendo liberado, foi preso e posto em liberdade, como a senhora falou, ele vai responder normalmente na justiça. Sim, Márcio, ele vai responder, né, na justiça. Nós temos aí um agravante, que é a questão da omissão de socorro. Um outro detalhe, de acordo com informações, parece-me que a ingestão, a possibilidade da ingestão de bebida alcoólica, independente ou não do teste do bafômetro, do aparelho conhecido como bafômetro, ele pode ser comprovado posteriormente, né, essa ingestão, e tudo isso com certeza vai ser colocado no processo e ele vai responder. Na medida da sua culpabilidade, ele vai responder sim, Márcio. A senhora falava também que depois do acidente do Ribas Carli, filho, onde 2 pessoas morreram, os juízes passaram a interpretar de uma outra forma, de repente, os acidentes? Exatamente. Nós sempre comentamos, Márcio, a questão do acidente envolvendo o ex-deputado Ribas Carli, ele mudou o foco, o olhar do Poder Judiciário. As nossas leis foram alteradas em alguns aspectos, principalmente essa envolvendo a questão da alcoolemia, onde nós não temos nenhum tipo de tolerância. O que nós temos é um sistema de
agravamento até 0,3 litros de ar expelido pelo pulmão é considerada uma infração administrativa. Após uma quantidade superior é considerada crime de trânsito, tem uma penalidade maior. Mas o olhar do Poder Judiciário, Márcio, para os acidentes, depois do envolvimento com o ex-deputado Ribas Karli, com certeza é diferenciado. Se for comprovado a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor e que ele pegou o seu veículo e que se envolveu num acidente ou num evento, não considero acidente, porque acidente é aquele evento em que nós não temos o controle e a partir do momento em que a pessoa bebe, ela assume o risco de causar um dano a um terceiro, com isso ele pode ser enquadrado em dolo eventual, dolo é à vontade. E com isso, Márcio, nós saímos da esfera administrativa ou da esfera mais branda e nós podemos, inclusive, esse motorista pode ser, inclusive, ser julgado pelo tribunal do júri, porque quando você mata alguém com dolo, mesmo que seja dolo eventual, a competência é do tribunal do júri. Então, você pode, sim, ingeriu bebida alcoólica, saiu, se envolveu num acidente, matou alguém, você pode, sim, sentar no banco do réu. Fernando, infelizmente, quase que todas as pessoas da região têm um parente que perdeu a vida nessa BR. E nesse local onde nós estamos, você perdeu seus pais. Isso, há 6 anos, né, Pedro? 6 anos faz que houve um acidente aí que envolveu meu pai, minha mãe aqui nesse local, aqui na BR-116, em Fazenda Rio Grande. E o que me chama a atenção é que de lá para cá, Pedro, pouca coisa foi feita para estar coibindo esse tipo de acidente. Nos últimos dias tivemos alguns aí na região de Mandirituba, onde 4 pessoas lá da cidade vieram perder suas vidas, vítima aí da violência da BR-116. Você perdeu um sobrinho também há dias atrás aqui na BR-116, vítima do acidente aqui na Fazenda Rio Grande. E o que a gente vê e nota, muitos por falha aí de obras que seriam aí para estar já sendo executadas e não estão. Com isso, muitas vidas estão sendo ceifadas, Pedro. O que o poder público poderia fazer para cobrar um pouquinho mais da concessionária, que pelo menos sinalizasse? Em Mandirituba, se tivesse um acostamento, uma marginal, não teria acontecido tantos acidentes. Eu acho, Pedro, que o poder público tem que se manifestar. Os prefeitos, os vereadores das cidades que cortam aí, que são cortados pela BR-116, têm que tomar peito e tomar ciência que a maioria dos acidentes que vem acontecendo poderiam ser evitados se as obras que estão no contrato da concessionária com a NTT já tivessem sido realizadas. Aqui em Fazenda Rio Grande mesmo tem o projeto da construção de um viaduto ali em frente à empresa Rudigrim, ali próximo ao posto 21, e até hoje não saiu do papel. Ali quantas pessoas ali já perderam a vida naquele cruzamento? Mandirituba principalmente, as marginais, estão batendo em cima da construção de marginais para que a população de Mandirituba possa estar se deslocando de um bairro para o outro sem precisar estar indo pela BR, que vai pelas marginais acessando os viadutos que lá, um que já está construído e o outro que será construído. Então nós temos que cobrar a NTT, que é o órgão responsável pela rodovia, cobrar a concessionária que tem a concessão aí cedida pela NTT, para que as obras de melhorias que venham trazer segurança para a nossa população sejam executadas, que venham trazer mais segurança para a nossa população. Não dá mais para ficar. Areia Branca dos Assis, por exemplo, a travessia da BR-116, está lá uma arapuca armada. Uma arapuca armada, e nós vamos deixar acontecer o pior para depois tomar providência? Não. Temos que cobrar o poder, aí tanto a NTT e a concessionária responsável aí da cobrança do pedágio, para que as obras, principalmente nos perímetros urbanos de Areia Branca dos Assis, Mandirituba e Fazenda Rio Grande, sejam executadas, sejam terminadas, para que a população tenha mais segurança para ir e vir na BR-116, Pedro.